Oi, tudo bem? Meu nome é Carol e eu tô muito feliz em estar trazendo mais um vídeo! E hoje estamos aqui com um convidado mais que especial, o nosso ilustríssimo Vitor Mesquita. Ele é advogado, ele é professor do SETEC, que é o Seminário Teológico Episcopal Carismático. Ele é professor da disciplina de apologética e eu trouxe ele aqui para vocês para a gente conversar sobre um assunto muito especial, né? Sobre o Natal, um evento, né? Uma grande festividade que vamos celebrar já já. E eu vou trazer alguns pontos, né? Nós vamos abordar alguns pontos, vou fazer algumas questões, vou trazer mesmo alguns pontos para a gente perguntar aqui ao nosso ilustríssimo professor, né? Que também é professor da EBD, que inclusive estamos aqui no fundinho da EBD. E eu também faço parte dessa EBD, Escola Bíblica Dominical. É maravilhoso, eu admiro muito esse crente. Então, vamos lá para as questões. Primeira pergunta. Vitor, você é pentecostal? Você gira no manto? Não, eu não giro no manto. Tem a ver com o Natal. Olha, eu sou episcopal, reformado e carismático. Ou seja, eu acredito que os dons do Espírito Santo são para hoje. Mas eu não acredito, por exemplo, numa espécie de segundo batismo, como nossos irmãos pentecostais, ou revestimento de poder. Para mim só o batismo. Também não sou muito dessa pegada não, mas respeito os meus irmãos. Somos todos um grande corpo. Isso. Né? Então, vamos embora para as perguntas de verdade. A primeira pergunta, que muitas pessoas têm essa curiosidade, essa dúvida, eu também tive por muito tempo, que é: quando foi que Jesus nasceu? Ah, legal. Essa pergunta é muito interessante porque a resposta dela traz uma curiosidade que às vezes o pessoal não sabe. Pelo nosso calendário, né, esse calendário que a gente conhece antes de Cristo, depois de Cristo, Jesus ele nasceu na história antes de Jesus. Jesus ele nasce antes de Jesus. Por quê? Porque esse formato que a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo foi criado por um cronologista lá do século VI, chamado Dionísio o Pequeno ou Dionísio o Exíguo. Então ele fez ali uma datação e basicamente ele colocou o nascimento de Jesus, né, esse primeiro ano depois de Cristo, como sendo ali o 46º ano dentro do calendário reformado de Júlio César, ou, e aí vocês depois pesquisam no Google para saber se a datação está certa aqui, o ano 357 depois da formação de Roma. Ele coloca ali essa data como sendo o ano primeiro depois de Cristo. Porém, isso foi no século VI. Lá no século XVI, um outro cronologista chamado Varo, ele percebe que há um erro ali de datação e, em suma, basicamente Jesus ele teria nascido aproximadamente 5 ou 6 anos antes de Cristo. Isso é um fato muito conhecido na historiografia. E por que o pessoal não fez a alteração no calendário? O pessoal pode perguntar. É pelo simples fato de que, como essa resolução se deu muitos séculos depois dessa formação, muitas datas já conhecidas teriam que ser modificadas nos livros de história, nos ensinos. Então, de uma forma mais pragmática, se manteve essa estrutura. Mas há pelo menos 3 razões para a gente entender por que Jesus ele não nasceu nesse primeiro ano, digamos assim, depois de Cristo, como se conhece. Então esse seria o contexto histórico do nascimento de Jesus? Seria também, dá para entrar já por esse caminho, porque lá em Mateus, no capítulo 2, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 16, a gente vai ver que o rei Herodes, o rei louco, ele quando toma conhecimento de Jesus, que seria o rei dos judeus, né, ele manda matar, ele fica muito irado e manda matar os meninos de até 2 anos de idade, aqueles bebês até 2 anos de idade. Porém, dentro da história secular, a gente sabe que o rei Herodes, ele morreu na datação historiográfica em 4 antes de Cristo. Então como é que ele poderia ter morrido em 4 antes de Cristo e Jesus ter nascido depois, ele ter mandado matar? Obviamente, se eu estivesse lá no centro espírita, o pessoal tivesse, né, baixado ali o espírito de Herodes, ele tivesse dado a ordem. Não foi o caso. Então, ele manda matar ali os jovens de até 2 anos. Então Jesus provavelmente ali podia ter 1
2 aninhos de idade, portanto, 5, 6 anos antes de Cristo. Interessante, né? Jesus nasceu antes de Cristo. Lembrando aí que tem 3 razões, como eu falei, para poder especificar um pouco melhor por que Jesus não nasceu tanto no ano quanto na data que a gente celebra, que eu acho que você vai até perguntar depois a respeito disso, como a gente tinha conversado antes. Mas aí, para não antecipar, vou ficar logo com essa primeira resposta bíblica. Pronto, tá certo. Então, como o Vitor falou, tem algumas razões pelo qual a gente pode, né, ter esse conhecimento que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Né? Então, vou fazer essa pergunta: qual foi o contexto histórico do nascimento de Jesus? Qual o texto bíblico que a gente pode citar aqui, que a gente pode ter, né, essa noção que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, por exemplo? Isso. Na verdade, são duas razões bíblicas e uma razão histórica muito conhecida para a gente poder afirmar que Jesus, muito provavelmente mesmo, não nasceu aí nessa data convencionada de 25 de dezembro. A primeira eu acabei de falar, né, a questão do rei Herodes em relação ao ano. Mas em relação ao período, que dezembro, naquela região de Belém da Judéia, da Palestina, era um período de extremo frio, inverno rigoroso. E se você for ver lá em Lucas, no capítulo 2, ali no versículo 8, se eu não me engano, a gente tem a informação de que os pastores, eles estavam levando as suas ovelhas para o pasto, eles estavam cuidando das ovelhas do rebanho no pasto e no pastoreio. E não faz sentido os pastores estarem levando as suas ovelhas para o pastoreio se fosse um período de inverno rigoroso, porque senão elas morreriam. Da mesma forma também, quando o governo manda fazer aquele censo, né, como a gente vê no registro dos evangelhos, o governo não mandaria o pessoal fazer viagens para registrar um censo durante o período de inverno, porque as pessoas morreriam. E não seria de interesse do governo, por mais que Roma não fosse nenhum anjinho da guarda, eles tinham muito interesse na graninha da turma. Então, se a turma morresse, de onde eles iriam tirar os impostos? Então, a gente tem essas duas primeiras razões bíblicas para entender tanto o ano quanto a época não sendo dezembro. Tá? E uma terceira razão é porque 25 de dezembro nada mais é do que uma convenção que a igreja cristã, né, no caso antes a igreja católica romana, ela convencionou essa data porque os pagãos da época comemoravam muitas festas em relação a mudanças de clima, a deuses outros. E uma dessas festas era a festa do solstício de inverno. Era uma festa basicamente relacionada à adoração ao sol. Então a igreja, ela vendo que a turma gostava muito dessas festas pagãs, começou, né, a igreja a cooptar essas datas e substituir essas festividades por festividades que lembrassem a tradição cristã, como por exemplo a celebração do nascimento de Jesus. Então ele pega ali 25 de dezembro e transforma essa data então numa data para celebrarmos o nascimento de Cristo ao invés do solstício de inverno. Então é isso. Pronto, agora uma pergunta minha, porque eu acho que talvez pode até gerar essa dúvida aí. Você disse que não faria muito sentido os pastores pastorearem as ovelhas nesse período de inverno, nem Roma enviar para fazer lá o censo, foi isso que você disse? Isso. Pronto. Porque senão eles morreriam. E por que, né, eles tinham essa possibilidade de morrer? Por quê? Eles tinham essa possibilidade de morrer por conta do inverno, né, como eu mencionei antes, que estava muito rigoroso nessa época de dezembro. Então, como o inverno era muito rigoroso, as pessoas em viagem, hoje a gente está acostumado a pensar numa viagem de ônibus, de carro, né? Uma viagem que você tem toda um cobertor para você botar, um aquecedor para você ligar. Não é a realidade daquela época, que as viagens eram muito demoradas, dias, semanas, meses poderiam levar durante uma viagem, muito mais precários. Então as pessoas efetivamente no inverno rigoroso, quando elas tinham que fazer viagens, que sempre se evitava nessa época, elas morreriam. E então, de fato, essa época é apenas, como eu mencionei, uma convenção da igreja para a celebração da festa do Filho do nosso Deus. Amém. Outra pergunta então, de onde vem essa palavra Natal? Natal, ela vem de uma palavra em latim, se não me engano, nativitus ou natulis. Depois, mais uma vez, Google isso aí. E Natal significa nascimento.
Então nada mais é, por isso que a gente fala pré-natal, antes do nascimento, né? Pré-natal não é grávidas esperem até um pouco antes de 25 de dezembro para poder ter seus filhos, né? Pré-natal aí é antes, é todo aquele procedimento antes do nascimento. Então Natal vem dessa palavrinha aí, e justamente a gente fala de festa do Natal porque tratamos da festa do nascimento de Jesus, Filho de Deus. Ok. Então a gente trouxe algumas questões, né, sobre o Natal. A gente trouxe que necessariamente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Foi algo que a Igreja Católica teve aí uma participação de pegar uma festividade mais ou menos nesse período, né? Que você falou da festividade do Deus do Sol, que eles adoravam, e aí trouxe para remeter aí uma festividade cristã. Então, nós hoje em dia podemos celebrar o Natal dia 25 de dezembro? Muito interessante. Aí tem duas razões pelas quais algumas pessoas podem entender que não se deve comemorar. A primeira, talvez menos óbvia, é: se eu sei que dia 25 de dezembro não foi quando Jesus nasceu, então por que é que eu estou celebrando nessa data, ao invés de saber quando efetivamente ele nasceu? Provavelmente Jesus nasceu ali num período de primavera, ou então ele nasceu ali por maio, por junho, por julho, algo mais ou menos durante esse período. Para responder essa primeira pergunta, é importante a gente entender que nós não celebramos as datas porque o ocorrido foi especificamente naquela data. Nós celebramos como uma forma de trazer à memória acontecimentos marcantes dentro da história, não só do cristianismo, mas da humanidade, porque nós entendemos que o cristianismo é uma verdade sobre a história. Então não diz respeito especificamente à data. A data em si, ela não é santa, não há santificação naquela data em si. O que há de santo, digamos assim, é o que se está celebrando, comemorando. O segundo ponto pelas quais as pessoas algumas vezes entendem que não se deve comemorar, celebrar festividades como o Natal, primeiro é porque não haveria registro bíblico sobre celebração do nascimento de Jesus, mas sim sobre a Páscoa. E o segundo porque, como veio de uma tradição pagã, as pessoas dizem: olha, é uma festa pagã, então não devemos nos misturar sal, luz e trevas e por aí vai. Né? Eu ia dizer sal com açúcar, isso aí não fala de luz e trevas. Mas isso é uma bobagem, porque se a gente parar para analisar bem, você pode até entender que não se deve comemorar o Natal porque é uma festa que tem uma origem pagã, né, na data específica. Mas você, por exemplo, quando eu digo você, não Carolzinha, mas no geral, não vê problema numa noiva entrar de branco, né, com aquelas roupas que a gente tem. Isso não tem origem na literatura bíblica, são origens de tradições muitas vezes pagãs, inclusive, e nós não vemos problemas com essas celebrações. Então, particularmente, eu acredito que os cristãos eles podem, inclusive devem celebrar o Natal, porque é uma ótima oportunidade de estarmos demonstrando para o mundo da importância do nascimento de Jesus, porque que ele veio e teve de vir à Terra para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. É uma forma de nós podermos expressar mais apropriadamente nesse período, de uma forma mais visual, a caridade cristã, os elementos do cristianismo que falam tanto sobre o fruto do Espírito lá registrado na carta aos Gálatas. Talvez uma grande problemática aí seja, como a gente estava até conversando antes, que as pessoas aproveitam esse período para acabar enviesando a data para um outro caminho que não o da celebração do nascimento de Jesus, de se trazer à memória, né? Nós colocamos elementos como o Papai Noel, como presentes, como sendo o centro dessa festividade, inclusive para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. E aí eu vejo um grande problema quando a gente comercializa. Veja que eu não tenho problema com a figura, por exemplo, do Papai Noel. Eu, gordinho desse jeito, anunciando não, sou convidado a ser fantasiado de Papai Noel, às vezes para ajudar uma comunidade carente, por aí vai. Particularmente não vejo problema com isso. O que eu vejo problema é quando a gente faz essa substituição da centralidade da festa. Natal, se possível, sem Papai Noel, que eu acho que é bem mais interessante para a gente trazer essa ideia. Porém, ainda que você tenha esses elementos do presente, que é legal, ou do Papai Noel, a gente tem que lembrar que a centralidade da festa é entendermos por que Jesus veio, para que ele veio, que ele nasceu como um pobre,
não como um rico. Ele não veio como os judeus esperavam que ele viesse na época, com poder político, com força, e por sinal como eles esperam até hoje, né? Isso. Ele venha como sendo uma pessoa que vai dominar politicamente os povos. Não, Jesus ele veio, nasce ali numa manjedoura, num negocinho pobre, humilde. Na verdade, nenhum de nós nasceu, por exemplo, numa manjedoura, por mais pobre que a gente seja. E o Salvador do mundo fez isso. Então é tempo da gente lembrar esses detalhes, e por isso eu acho tão importante uma festividade como o Natal e a celebração dessa data. Amém, até porque Jesus é uma pessoa tão importante que dividiu a história em antes dele e depois dele, mesmo ele tendo nascido antes de Cristo. Olha só. Muito bem. Então, o vídeo foi esse. Eu agradeço muito a sua participação, Vitor, a sua disponibilidade. Inclusive, estão todos aqui esperando para a EVD, né? E ele teve essa disponibilidade, mesmo muito cedinho, a gente tá gravando bem cedinho esse vídeo, e eu quero muito honrar a sua vida com uma oração. Então vamos orar juntos por ele. Então, amém. Justo e maravilhoso Deus, está aqui o teu filho, o teu servo, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse conhecimento que o Senhor está dando a ele. Deus, que em nome de Jesus, o conhecimento que você está dando, tudo, Senhor, que você está fazendo ele enxergar através da tua palavra, que possa ser passada para outras pessoas, Pai. Porque a tua verdade liberta, Senhor. Então, em nome de Jesus, utiliza Vitor, Senhor, a boca de Vitor, o conhecimento de Vitor, Pai, para que a verdade liberte muitas outras pessoas. Deus, honra a vida do teu filho, mesmo ele sabendo que não tem honra nenhuma, que a honra é toda tua, Senhor, que tudo é para ti, tudo é para a tua honra e glória, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu nascimento, pela tua vinda, pela tua passagem aqui, sabe, Deus, que nos ensinou tanta coisa, pela tua morte, ressurreição e ascensão, Pai. Muito obrigada, porque isso nos salvou. Porque a tua passagem aqui, a tua morte, a tua ressurreição nos salvou, Pai. E nós podemos nos alegrar e festejar, porque o Senhor nos salvou. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não poderia deixar de presentear Vitor. E eu espero que você goste muito. Você falou tanto daí de gordice. Então tá aí uma gordice. Presente do Natal. Obrigado pelo convite, obrigado pelo momento aqui, muito bacana, tá bom? Deus abençoe vocês, meus irmãos, Deus te abençoe cá nesse ministério. E é isso, pessoal. Google nas coisas que eu falei, Bíblia para as coisas que eu falei. E Deus abençoe vocês. Deixa aí o teu like, comenta aí o que você achou desse vídeo, se inscreve aí no canal e compartilha para muitas pessoas. Vamos espalhar aí o real significado do Natal, o contexto histórico, porque é muito importante a gente conhecer também as coisas que a gente festeja, né? Amém. Amém. Então é isso, um beijo e tchau, até pessoal. o próximo vídeo. Tchau! Valeu!